Sejam bem-vindos. Vamos tornar isso aqui o mais descontraído possível. E vamos começar aqui falando com a Valéria. Então, Valéria, o que ficou para você de Oswaldo Mello? O que ele representa para você e para a sua família, Oswaldo Mello? Dizer assim que é um marco seria uma coisa assim muito singela, né? Então, é mais do que isso, seria um dos grandes pilares que trouxe para nós o equilíbrio, a vontade de estar sempre em conexão com Deus. Ele mostrou o valor de se ter um caminho espiritual. Ele sempre foi um homem muito íntegro e ele deixou assim grandes exemplos, por ele ser um grande exemplo, na austeridade do dia a dia. Ele sempre mostrou que se tem que ter o equilíbrio, o não ao desperdício. Então, coisas do dia a dia que às vezes as pessoas não valorizam, mas quando se tem alguém na família que mostra que isto é viver com sabedoria, torna a vida mais tranquila. Ele também, como escritor, ele mostrava para nós que era possível escrever. Ele tinha coluna em jornal, ele sempre repartia o seu saber, o seu conhecimento. Então, era um homem muito tranquilo. E eu me lembro dele assim como uma pessoa mais circunspecta. Então, são assim lembranças muito positivas. E mesmo sendo circunspecto, a noite de Natal na casa dos meus avós, do Oswaldo, era sempre uma noite de sonho e magia. Ele sempre conseguia fazer da noite de Natal na sua casa, ele reunia todos nós. Olha que eram 6 filhos, cada filho com muitos filhos. Então nós éramos muitos netos e nós tínhamos a entrega dos presentes e no dia seguinte o almoço de Natal. Então isso foi assim um grande legado que ele deixou a todos nós, a responsabilidade, o compromisso, mas a alegria como companhia do dia a dia. Eu vou agora passar a palavra para o Ogê, que é o atual presidente do Amor e Humildade do Apóstolo. E como é que é para você, Ogê, hoje estar presidindo esta casa centenária? Estamos aí com 103 anos de existência do Amor e Humildade do Apóstolo. Uma casa que foi dirigida por várias gestões por Oswaldo Mello. Porque nas nossas atividades da casa, onde procedemos lá um atendimento fraterno, que era um trabalho que Oswaldo Mello exerceu, fazendo atendimento às pessoas que lá acorriam, com um remédio de homeopatia, receitado pelas suas próprias mãos. E hoje, quando fizemos atendimento daquelas pessoas mais antigas da cidade, nos comovemos que as pessoas vêm dizer: eu vim aqui no Centro do Oswaldo Mello há muito tempo. E, de certa forma, nos trazendo assim a lembrança dos trabalhos dele. Quando nós estamos assim um pouco em dúvida de quem está nos assessorando, nos ajudando, nos assistindo, as pessoas dizem. E aí fica bem caracterizado o aspecto físico, quando as pessoas não conhecem, dizem que a presença de uma pessoa, de um senhor, uma pessoa amiga, que está próximo de nós. Isso nos dá uma segurança muito grande. De forma que, volto a dizer, é com uma emoção muito grande, contida mesmo, que aqui nós estamos. Eu queria te chamar no relato. Certa ocasião, durante a gestão do nosso irmão Telmo Souto Maior, a presidência desta casa, aqui, estivemos no Rio de Janeiro. E lá na USERJ, que era a União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, fomos recebidos pelo presidente da USERJ e nos disse o seguinte, era o Gerson Monteiro, que nos recebeu dizendo o seguinte: catarinenses estão chegando e em vocês eu vejo a presença amiga do baluarte do espiritismo no vosso estado e do movimento espírita brasileiro. Ele que foi secretário, palavra de Gerson, ele secretário, tão bem exerceu a sua atividade no pactuário. Agora é fácil de falar.
No momento que estávamos ouvindo isso do nosso irmão Gerson, sentimos uma emoção muito grande. Não somente eu, estávamos lá toda a diretoria que compunhamos naquela gestão, e estávamos lá numa atividade para angariar informações, recursos de uma federativa que poderia nos auxiliar naquelas metas que queríamos alcançar. De forma que, quando voltamos do Rio de Janeiro, viemos assim, compenetrados, mais responsabilizados assim, pela empreitada que íamos enfrentar, que estávamos já enfrentando na federação, e sabendo da honra que estávamos assim, recebendo, pedindo a permissão desse nosso mentor, né, desse nosso baluarte, dessa bandeira desfraldada em terra catarinense, tão bendita, para que aqui viéssemos e disséssemos para ele: olha, estamos fazendo assim e queremos continuar com a tua ajuda, com o teu auxílio, para darmos continuidade a um trabalho pela causa da doutrina espírita no nosso Estado. É dessa forma, emocionados, que aqui deixamos esse pequeno depoimento. Então, pedir para o Mário Santiago falar em nome da federação, o que representou, você que tem uma boa história no movimento espírita catarinense, fale-nos um pouco. Representa Oswaldo Melo no movimento espírita catarinense, em especial para a nossa casa, a Federação Espírita Catarinense. Eu acho que ele pode ser lembrado por nós de diversas maneiras. Porque há quem diga assim: se Oswaldo desempenhou uma função pública importante na Assembleia Legislativa, quem conhece o serviço público sabe o que representa isso numa Assembleia. Sendo seu secretário, organizador de todos os movimentos dentro da Assembleia. Só isso já era suficiente para colocá-lo na história. A mediunidade com o Sr. Oswaldo era algo extremamente significativo. E essa é uma das memórias que eu tenho, porquanto ele a usou, assim como Araújo Figueiredo, prodigalizando esse serviço que a mediunidade pode prestar. Mas acontece que o Sr. Oswaldo tem uma visão própria, intelectual, do mundo e da vida. Então há mais um aspecto que é preciso observar, porque ele escreveu livros. E livros que, à época, tiveram um significado real, publicados pela Federação Espírita Brasileira, como está aqui à mesa. E livros importantes. É fundamental que a gente compreenda exatamente o momento em que os livros são propostos. Dois que eu conheço são livros muito significativos. Um fala quase mediunicamente, se não mediunicamente, aos dirigentes espíritas, e o outro fala da sua própria experiência mediúnica, no sentido de que esse livro é uma espécie de autobiografia no que concerne porque sou espírita. Fundou a Federação Espírita Catarinense. E essa é uma afirmação correta. Fundou. Teve companheiros, mas ele fundou. Era preciso alguém, e era esse o ponto que me passava à mente quando iniciei a fala. Que era necessário que fosse alguém como Oswaldo Melo. O que mais eu posso afiançar esse irmão, que me perdoe, é o seu caráter. Porque tivesse ele feito todas as coisas que ele fez, se não tivesse caráter, ele nem estaria aqui nos ouvindo. O grande galardão que
todos nós podemos levar é exatamente esse. É de realmente sabermos enfrentar a vida nesta dimensão, na dimensão da alteridade, da percepção dos outros e do significado das nossas atitudes em relação aos outros. Então, por isso que eu quis falar nesse sentido mais pessoal, porque na minha própria vida, os meus aprendizados fizeram nessa observação, nessa percepção. O que comumente se chama o exemplo. O exemplo. Mas eu não queria usar essa palavra. Queria tirar fora essa palavra. Na verdade, o que eu queria que víssemos é o caráter. Porque o caráter se basta, não precisa exemplificar. Ele se basta. Ele tem o seu valor e a sua força própria. E é nisso que eu me reúno para homenagear. Porque isso é o que me faz realmente o melhor bem. Obrigado, Mário. Vamos voltar à família? De volta. Falei um pouco. Os meus antecessores já falaram muito sobre o meu avô. Mas ainda restam alguns pontos, alguns detalhes, como, por exemplo, ele é filho já de um espírita, o nosso maestro Adolfo Melo, e genro também de um espírita, o Pedro Bosco, que veio importado da França. Né? E maçom, como o bisavô Adolfo, e lá, se encontrando, se reconheceram espíritas, fizeram amizade, e os filhos se conheceram. Né? O Olival conheceu a Ana. E desse casal saíram 6 filhos, seriam 7, mas infelizmente faleceu. Tinha nome já, Odilon, né? E os seus filhos, vocês conhecem um deles muito bem, o Ari Kardec, que foi. Ari Kardec. Foi. Bosco. Bosco, Ari Kardec Bosco. Não, digo Kardec, aceitou o Kardec por causa da homenagem, né? Ao nosso patriarca. E falando em patriarca, o Oswaldo Melo foi um patriarca. E, como disse a Valéria, levou a família com muito amor, muita atenção. Ninguém ficava fora dos seus domínios mentais e harmoniosos que ele tinha pelos seus filhos, noras e netos. Filhos, filhas, noras, genros e netos. Lembro-me, eu morava ao lado da casa dele. Já era né, já foi uma prerrogativa bem especial. E ia praticamente todos os dias na casa dele. Mas eu ia numa hora que eu encontrava ele sempre sentado numa poltrona, de olho fechado, assim, o rosto está meditando, né? Mas ele também podia estar tirando uma soneca, né? Como podia acontecer. Outras vezes, quando escutava o barulhinho da máquina, no gabinete? No gabinete, ia lá ter com ele, que estava escrevendo um artigo para o jornal, ou quem sabe, preparando algum livro. E trocava poucas palavras, enfim, ele me colocava a par daquilo que ele estava escrevendo. Era sobre a cidade. Nossa capital era o título do artigo que ele sempre escrevia, da coluna dele, na verdade. Político, o Mário falou que trabalhou realmente na Assembleia, mas era amigo do Celso Ramos, nós vimos ele. Exatamente. Celso Ramos, um expoente do PSD na época, né? E o mais importante de tudo, ele deixou o legado da doutrina espírita que ele tanto estudou e divulgou para seus filhos e de seus filhos para os seus netos. Aqui estou eu na 4ª geração de espírita, neto do Oswaldo Melo, mas já bisneto de espírita. Isso eu digo para todo mundo. Eu sou bisneto de espírita. Digo com muita honra, com muito orgulho também.
E o nosso avô, né, Valéria, era austero. Sei de algumas pessoas que trabalharam com ele. A minha mãe, por exemplo, já se viu médium aos 15 anos e trabalhava com ele, apesar da idade. Mas outras pessoas diziam assim para mim, como se fosse uma grande conquista. Eu trabalhei com o Oswaldo Melo. E quem chegasse 1 minuto atrasado não entrava, ele fechava a porta. A chave. Então, ele era realmente austero em tudo que fazia, né? Mas ele ria também. A gente viu muitas fotos dele rindo. Eu cá comigo pensando, se eu tiver que falar, eu vou citar essa situação dele. Ele era austero, mas ele ria também. O homem ri. Ele realmente é um humano completo, né? E nos deixou, aliás, fez com muita sabedoria a passagem para o Juca Santiago, a presidência da federação. Eu estava lá naquele dia quando ele anunciou isso. Foi muito interessante, foi emocionante também, porque fomos tomados de surpresa. Talvez até teu pai também tenha sido tomado de surpresa, porque ele agradeceu, assim, ficou um pouco espantado pela situação. Então é isso. Teria tantas coisas para dizer, mas só tive que fechar alguns. Mas o tempo corporativo é restrito. Obrigado, Oswaldo. Nós vamos passar agora a palavra para a dona Leia. Tanto passou aqui pela Federação, tantas diretorias, e continua firme aqui, conduzindo essa nossa instituição. Eu não conheci o nosso irmão Oswaldo Melo pessoalmente, porque quando nossa família se transferiu para cá, ele já havia desencarnado. Mas de nome, eu já, por cima, assim, conhecia o nome dele, porque eu já participei do movimento espírita no Rio Grande do Sul, há muitos anos atrás, né, desde muitos anos atrás, e conhecia a Caravana da Fraternidade, e sabia do nome do Oswaldo Melo. Mas fiquei mais conhecendo quando comecei a participar da Federação Espírita. No início eu até participei um pouco lá no Amor e Humildade, levamos nossos filhos jovens para lá, cantávamos com os jovens e tudo. Mas depois a gente mais se transferiu diretamente para a Federação, né? Daí não participei mais lá no Humildade. Mas conheci mesmo o nosso irmão Oswaldo através dos livros que a gente começou a ler, né, os 2 livros para fazer o trabalho aqui da verificação, da renovação ortográfica e tudo para ser editado de novo. E também conheci bastante do trabalho dele tudo quando Humildade preparou o centenário de fundação da sociedade, que daí eu também participei da renovação do trabalho, né, da revisão ortográfica do livro que foi editado, né? Tá aqui. Então eu conheci bastante, por isso eu tenho uma admiração muito profunda pelo nosso irmão, porque não era fácil trabalhar naquele tempo. A gente que começou muito depois via a dificuldade, a discriminação na escola, o desprezo que tinham quando a gente dizia que era espírita. Isso que a gente já pegou um tempo muito, muito fácil, né? Imagina ele, como o nosso irmão Mário falou, um trabalhador público que era visado por políticos e tudo, e nunca escondeu que era espírita, nunca deixou aquilo meio confuso assim para ninguém saber. Ele sempre foi muito consciente da posição que ele tinha que tomar como espírita. Então a minha admiração por ele é muito grande, e sabemos que ele continua, além de todo o trabalho que ele fez, ele continua nesse trabalho de orientação. Então nós temos muito a agradecer ao nosso irmão. Com certeza, isso aí, dona Leia. A gente tem absoluta certeza de que o Oswaldo Melo continua muito presente aqui no dia a dia da Federação. Ele participa de mensagens que já nos deixou,
inclusive na Federação Espírita Brasileira, uma ocasião que tivemos a oportunidade de participar de uma mediúnica lá, onde ele se manifestou e disse que continua secretário ainda do movimento espírita no plano espiritual, que a caravana prossegue. Essa é a mensagem que o Oswaldo deixou em relação ao movimento espírita brasileiro. Mas nós queríamos também ter um depoimento de um outro companheiro aqui, do Raul Machado, centro espírita, do Itairi, que um homem de comunicação também. Pois é. Falar Quando se começou lá longe, nos anos 65, no jornalismo, a gente conheceu um pouco o Oswaldo Mello, mas aquela coluna falada pelo Evaldo agora, ela serviu muito, a coluna de Oswaldo Mello, para que até certa feita, mais longe, o pai do Mário fizesse uma palestra na Federação quando abrimos em 1996 com o Givaldo. Mas eu me lembro muito também de um caso que o filho me falou, este último que desencarnou, quando tomávamos café no shopping, há um ano mais, 2 anos atrás. Eu cobrei dele, eu queria fazer alguma coisa, escrever alguma coisa, e aquela história do banquinho na catedral. E aí ele me disse que realmente soube, e as missas de domingo sempre falavam alguma coisa de espiritismo. E algum padre lá de vez em quando soltava, não devia. E um certo padre mais jovem, mais corajoso, disse umas bobagens. Então conta a esse filho que o pai sim, com um banquinho naquele domingo, na escadaria da catedral, quando as pessoas saíram na missa das 10, disse: olha, não é isso que o padre disse, não, espiritismo é coisa séria, é outra coisa. Quer dizer, a coragem, eu tenho isso verbalmente que o filho me passou. A coragem desse homem para uma missa de domingo, na saída da catedral, defender uma doutrina que agasalhou com toda a força. Então, nesses anos todos a gente tem acompanhado, e até agora, em poucos tempos, lá mesmo na cerca onde a gente está, através de médium confiável, o que ele nos traz são coisas coerentes, muito coerentes com a doutrina que ele deixou, com o exemplo que ele deixou, com o que ele participa na espiritualidade, para que tudo isso, federativa, casas espíritas. Lembro-me ainda, na segunda eleição do Telmo, quando alguém chegou em nome dele dizendo: estou trazendo o recado de Oswaldo Mello, é um momento de muita sensibilidade, esta casa vai passar por uma eleição, não falou eleição, por uma nova etapa, é preciso que se concentre, e dirigia-se muito ao Sérgio: meu irmão, é preciso muita calma, muito isso, muito aquilo. E ainda disse: neste momento outros estão em outras casas a pedido de Oswaldo, dizendo a mesma coisa. Ou seja, havia uma orientação, né, múltipla, para que houvesse um aconchego em cima do que estava a se realizar, que era uma segunda eleição naquela época. Então, todas essas coisas, foi falado inclusive, fecha a porta, não abre mais. O Paulo Santos perguntou muito lá, e o Oswaldo Mello o nominou de pão da tarde. Ele dizia isso, com muita graça e com muita satisfação: Paulo, o senhor Oswaldo me chamou de pão da tarde, e eu só chegava à tarde. Né? O Paulo Santos, né? E quando ele dizia, ele lia, a Valéria disse, ele lia todas as obras, lia tudo, Oswaldo. O Paulo dizia: não, eu leio o Espiritismo, leitura profana eu não leio. Olha, mas o senhor Oswaldo lê tudo e não é profano. O Paulo tinha essas brincadeiras dele. Lembro-me depois do José Santiago lá com o Ari Kardec, me chamaram para que a gente fizesse a revista Revelação novamente. Foi possível à época por falta de recursos, mas voltamos a criar o que o Ari já tinha criado lá longe, que era o Federativo. Eu tive a honra de receber o primeiro número agora da mão do menino aqui, número 1, feito pelo Ari Kardec, na maquininha. E agora é o Federativo lindo e belo, como está aí, bonito. E depois o Givaldo, depois aquelas todas as outras coisas que a gente passou junto lá. Então a federação me marca muito, mas meu pai, nos seus últimos anos, ele de vez em quando dizia: Oswaldo isso, Oswaldo aquilo.
E até nos últimos tempos, já perto do desencarne, ele falava muito em Oswaldo Melo. Todo esse qualificativo que aqui foi dito da personalidade dele, Oswaldo Melo é um missionário. É um missionário. Oswaldo Melo veio com a missão de participar do movimento de unificação do espiritismo na nossa pátria. Ele, não como fundador, mas como continuador de mais de 3 décadas, que trabalha naquele centro espírita, Amor e Unidade do Apóstolo. Mais de 3 décadas. Eu trabalho ali, tudo que se criou. E desde quando tive a honra, o merecimento de presidir aquele centro, nada fizemos sem orientação de Oswaldo Melo. Que eu tenho a grande satisfação de viver, podem ver nas atas do nosso grupo espírita Romeiro da Fé, uma sexta-feira, que nelas, todas elas, o meu desenvolvimento, psicografando uma mensagem por Oswaldo Melo. Eu continuei com aquele amor, porque quando cheguei naquele centro, Oswaldo Melo já era fundador da federação, presidente da federação. Mas saiba que essa federação foi fundada no Centro Espírita Amor e Unidade do Apóstolo. Depois passou a ter sede da associação e depois... E Oswaldo Melo foi como grande trabalhador, como grande missionário aqui do movimento espírita no nosso estado. Ele não poderia ser outro escolhido para ser secretário do movimento do Pacto Áureo, que na realidade é o Conselho Nacional de Unificação da Doutrina Espírita, e ele como sendo aquele que tinha esse ideal de unificar o Espiritismo, foi convidado para lá estar como secretário do grupo lá. Obrigado a vocês, obrigado aos nossos irmãos, companheiros do movimento espírita catarinense. Esse é o legado que Oswaldo Melo nos deixa e que nos cumpre, como disse sua neta, conseguimos prosperando, progredindo, com a abertura que se faz necessária para que o Espiritismo, aos tempos atuais, possa vir realmente contribuir para uma renovação da humanidade, dando o seu alicerce, suas bases, codificadas por Allan Kardec, a estrutura moral, intelectual, para que todos nós possamos encontrar um caminho mais digno e mais feliz. Obrigado a todos os espectadores da RedeFEC. Ficamos por aqui. Até uma próxima data.